Fala, torcedor vascaíno, fala galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, entrando aqui agora, neste momento, para falar de um assunto que está rendendo muito no noticiário vascaíno, nos torcedores vascaínos. Muita gente me perguntou aqui nos comentários, lá no grupo do Comenta Léo, que é sobre a desistência do Júnior Urso, ou desistência do Vasco, seja lá como a galera quiser entender, da contratação do jogador. Eu tenho algumas visões sobre isso e vou falar aqui agora, vou dar a minha opinião. Vai ser um vídeo opinativo. Antes eu digo aí que o Vasco anunciou que o Yuri está de saída. A gente já sabia, quem está no grupo soube aí primeiro que o Yuri iria para o Yokohama FC. A gente tinha dito aí há uma semana que era o clube que provavelmente o Yuri estaria indo. E Yuri foi confirmado como saindo do Vasco da Gama. Essa foi a única confirmação que o Vasco fez hoje. Paulinho também, menino da base, está integrado ao profissional. Isso foi informação do Vasco também, estava nos treinamentos hoje do Vasco, é um jogador que deve ser utilizado pelo Barbieri também, muito também nesse início de Carioca. O Vasco provavelmente deve ter uma equipe mista no Carioca. Enfim, essas são as informações que a gente traz para vocês. Mas falando sobre Júnior Urso, a empresária do Júnior Urso disse aí que o Vasco tinha um pré-acordo com ele, mas o Vasco quis mudar o acordo, que provavelmente quis diminuir o salário do Júnior Urso, que não é um salário barato, provavelmente quis diminuir alguma questão de luva. Eu não sei correto, porque não foi esclarecido qual foi a situação que foi diminuída, mas provavelmente deve ter sido isso. Eu tenho duas visões sobre isso. A primeira visão, que é a visão do que o Vasco falou, que não houve acordo, houve um desacordo nos momentos finais. Segundo ponto que eu tenho a dizer. Você já sabia que o Júnior Urso teria um salário alto, teria um custo alto ao Vasco? Por que não brecou isso antes do Júnior Urso ir até o CT, ir fazer exames, ir até o Rio de Janeiro? O Júnior Urso, inclusive, agora há pouco publicou já no aeroporto indo embora, né? Eu acho que ele deve ir para o Santos, que é uma equipe que procurou ele. Mas por que não fez isso antes? Segundo ponto. Isso gera para o mercado uma imagem ruim, porque fala, ó, o Vasco fez um pré-acordo ali, mas os caras não quiseram cumprir o pré-acordo, mudaram a situação, mudaram aquilo que eles queriam com o Júnior Urso. Então isso é muito ruim, essa primeira imagem. Eu já vi alguns torcedores xingando, já vi alguns torcedores falando aqui que é a maior como eu posso dizer, decepção, tal. Não acho que chega a ser uma maior decepção. Também não acho que o Júnior Urso era a solução do Vasco. Apesar de ser um jogador interessante, era um jogador que tinha uma dúvida, mas eu acho que não se faz isso com um jogador quando ele se dispõe a assinar um pré-acordo. Palavra é palavra, pelo menos foi isso que eu aprendi e é isso que eu levo comigo, principalmente no Comenta Léo, vocês sabem disso aqui. Segunda coisa, processos. Não dá para você manter um clube, e aí a questão dos americanos. Parece que os americanos botam Paulo Brax para negociar, Paulo Brax negocia, manda para os americanos tem que aprovar, depois manda de novo para o jogador manda a contraproposta, manda para os americanos aprovar e aí sim fazer a questão. Isso não acontece no futebol. Futebol é cíclico. A partir do momento que você faz toda essa roda girar aí, você perde tempo. Aí o que acontece? Chega as especulações, outro clube quer o jogador, aumenta o preço do valor. Isso tem que ser simplificado. Isso é uma crítica que eu faço a esse processo. Você não pode, tudo que você tem que fazer, você tem que mandar. Olha, vamos mandar para 77, 77 volta. O cara manda a contraproposta, tem que mandar para 77, 77 volta. Isso é muito tempo no futebol. Isso no futebol vai você perder algumas especulações. Então, acho que nesse caso do Júnior Urso, pegou mal. É uma primeira impressão que fica ruim da 77, do Vasco no negócio. E o torcedor que já estava ansioso e recebe essa porrada na caixa dos peitos, já vai começar a dizer, olha, já estou desconfiado, o que é que está rolando com a 77? Então por isso que eu digo, tem que ser claro, tem que ter comunicação com o torcedor. Eu jamais vou levantar bandeira aqui, fora fulano, fora ciclano, mas tem que ser claro. Tudo que você fizer, você tem que ser claro, porque você vem do processo conturbado. O próprio Paulo Brax falou aí em outro dia que o Vasco não é um Big Brother, mas o Vasco tá ali por causa de seus torcedores. Os torcedores foram quem colocaram a 77 ali. Então dá para dar uma flexibilização. Se você manter tudo às escuras como está, a galera que torce para dar errado vai começar a colocar coisa na cabeça do torcedor. O torcedor vai para cima, o torcedor vai com razão, o torcedor quer saber o que é que aconteceu. E aí, meu irmão, você cria um clima ruim para você. E aí, quem paga com isso são eles próprios que procuraram. Então eu volto a bater na tecla.
O Vasco precisa ter comunicação, o Vasco precisa de mais clareza e simplicidade. Sei que a 77 tem esse processo? Tem, mas o futebol não anda assim. Se você mandar uma proposta pro cara, fizer um pré-acordo pro cara e você fizer isso com todos os jogadores, vai chegar um tempo que ninguém vai querer assinar com o Vasco. Se você esperar para fechar com um grande jogador, você tem que mandar a proposta lá para os Estados Unidos, para voltar, para depois dos Estados Unidos o cara manda a contraproposta, volta para os Estados Unidos de novo para voltar, você vai perder esse jogador. Porque ninguém vai esperar o processo do Vasco. Então essa é a minha crítica, isso é o que eu tenho para dizer sobre a questão do Júnior Urso também. Acho que foi um pé fora, um pé lá fora, não, independente da condição do jogador, se o jogador é bom ou não, não se faz isso. Se você deu uma palavra, você tem que cumprir. Ou então você falava antes, olha, a gente não vai poder arcar com o seu salário, porque seu salário é muito alto, não condiz com aquilo que a gente vai fazer. Se o Barbieri acha que o jogador não tem, o jogador não vai continuar porque o Barbieri não conta com o jogador. Simples, simplifica. Agora, se continuar nessa situação de esconder as coisas, de como acontece, o Vasco vai, infelizmente, virar de novo uma turbulência que era antes. O caos, como falaram aí na entrevista coletiva do Paulo Brax. Então é isso que eu tinha para falar, é minha opinião. Hoje a gente provavelmente não vai ter vídeo de notícias. Vim aqui só expressar o que é que eu penso sobre essa situação envolvendo o Júnior Urso. Claro, sem deixar qualquer situação envolvendo futebol, mas aquela questão da palavra. Se você tem uma palavra, você tem que cumprir. Valeu!